É, pessoal, e o presidente Lula já pela manhã desse dia 24 de setembro deu uma pancada nos bolsonaristas. O presidente mostrou mais uma vez porque é um estadista respeitado no mundo todo e já mandou um recado. Em meio às tensões com os Estados Unidos, Lula foi direto ao ponto. Como vocês sabem, estamos muito próximos de uma reunião entre Lula e Trump, notícia que foi amplamente divulgada ontem após a declaração de Trump em seu discurso na ONU. E os bolsonaristas estão dizendo em seus portais de comunicação, em suas redes sociais, que essa reunião na verdade é uma estratégia para Trump conseguir ajudar Jair Bolsonaro, para Trump conseguir pressionar Lula por uma solução no caso de Jair Bolsonaro. Só que o presidente acaba de mandar um recado nessa manhã. O Brasil está aberto para conversar sobre comércio, tecnologia, minerais críticos e o que mais for do interesse nacional. Mas interferência no judiciário para salvar o capitão condenado, esquece. Lula já deu um não logo de cara. A resposta do presidente foi curta e grossa, mostrando que não vai rolar. A notícia que explodiu no portal 247, e vocês podem ver aí ao fundo, mostra que o presidente Lula deixou claro que está disposto a negociar e que tudo está à mesa, exceto pressões sobre o judiciário brasileiro para favorecer Jair Bolsonaro. Se a gente for analisar bem, é quase poético, né, pessoal? Os mesmos que gritavam a todo tempo, meu partido é o Brasil, agora apelam para a pressão estrangeira na tentativa de livrar Jair Bolsonaro de cumprir os seus 27 anos de cadeia. Mas o presidente Lula, com toda a calma de quem já passou por tudo isso, não só ignorou a choradeira dos gados, como ainda reforçou que aqui no Brasil a justiça funciona assim, até para ex-presidentes que tentaram dar o golpe. Nessa notícia, podemos ver que o governo mostra força, impõe respeito sem bater na mesa e protege a democracia sem precisar vestir farda. Enquanto isso, os bolsonaristas seguem tentando reduzir a soberania nacional, dispostos a entregar tudo a Trump se ele conseguir livrar Jair Bolsonaro da cadeia. Vai deixando a opinião de vocês aqui abaixo. Outro fato que eu queria mostrar para vocês, está ocorrendo agora na CCJ do Senado Federal a votação da PEC da blindagem para decidir se ela cai ali na CCJ mesmo ou tem um parecer favorável para ir para o plenário. E o senador Fabiano Contarato acaba de fazer um discurso, pessoal, sensacional, amassando a PEC da blindagem e aqueles bolsonaristas que planejam votar a favor, o centrão que planeja votar a favor ali no Senado, esfregando na cara deles que essa PEC vai cair. Vamos ver aqui. Gente, eu quero aqui fazer um agradecimento aos meus pais. O meu pai, motorista de ônibus, minha mãe semi-alfabetizada, me deram educação. Eu estou falando isso porque quando eu vejo o parlamentar defendendo imunidade parlamentar para quem pratica crime, a liberdade de expressão ela não pode ser utilizada para a prática de crime. É simples assim. Se a Câmara dos Deputados, o Conselho de Ética e o Conselho de Ética desse Senado fosse altivo quando um parlamentar chama qualquer que seja de ladrão, aí sim nós não precisaríamos. Agora, qual o nexo causal entre eu proferir uma palavra dessa, ofendendo uma outra pessoa, praticando crime? Porque os crimes contra a honra estão lá. No artigo 139, calúnia, no artigo 138, calúnia, 139, difamação e 140. Então eu volto a falar, graças a Deus meu pai, motorista de ônibus, me deu educação, porque eu jamais, vocês ouviram, os meus colegas ouviram eu proferindo qualquer palavra para atacar, para praticar crime. Então isso eu tenho aqui essa ressalva. Essa PEC tem que ser sepultada de uma vez por todas. E eu faço um apelo para que seja uma votação por aclamação e unanimidade, para sequer caber recurso para ir para o plenário. Isso foi um escárnio com a população brasileira. E eu vou pontuar por quê. Ela viola o artigo 5º da Constituição Federal, que diz que todos somos iguais perante a lei. O que me faz diferente de um trabalhador, de um motorista de ônibus, de um pedreiro, de uma professora? Isso viola a separação dos poderes no artigo 2º. Os poderes são independentes e harmônicos entre si. Nós sabemos que pela Constituição Federal, o parlamentar somente pode ser preso em flagrante de crime inafiançável. Eu fico imaginando um crime de corrupção praticado em concurso de pessoas entre um político, seja ele deputado ou senador, e com uma pessoa comum. A pessoa comum vai responder e vai ser condenada. E nós, aqui, no voto secreto, vamos enterrar aquela apuração. Olha, isso é um escárnio, isso é uma vergonha, isso é um assinte com a população brasileira. E quem defende esse tipo de proposta de emenda constitucional tem que efetivamente olhar nos olhos da população. Isso não é razoável. Em síntese, o que essa proposta de emenda faz? No caso de prisão, hoje como é que é? Autua-se em flagrante de crime inafiançável e remete para essa casa, e essa casa resolve no voto público. O meu eleitor tem direito de saber em quem eu votei, se eu votei para manter a prisão, por exemplo, de um parlamentar que praticou estupro, corrupção ativa, passiva, peculato.
E não, esse não. Aqui na surdina, na forma camuflada, sorrateira, corporativista, vamos falar, não cabe prisão em flagrante. Esse processo, como que ela muda também? O processo. Hoje, o processo inicia no Supremo e nós aqui podemos sustar no voto público. O que a PEC faz? Voto secreto. Voto secreto, minha gente. Como que eu explico isso para a população do Espírito Santo? Como que eu explico falando assim, olha, teve uma votação secreta para manter ou não a prisão de um senador por corrupção ativa e ele, no voto secreto, nós sepultamos aquela apuração. Agora, ampliar o que nós tínhamos que acabar era com o foro privilegiado, que já acabamos, pelo menos a parte do Senado, ele amplia para os presidentes nacionais de partido. Meu Deus do céu! Onde que estava? Com todo respeito à Câmara dos Deputados, mas isso que aconteceu, isso só contribui para que a população criminalize ainda mais a política. Eu tenho muito orgulho de ser senador, mas antes de ser senador, eu sou delegado de polícia e professor com muito orgulho. Essas são missões da minha vida. Então, será que aqui vale uma meia-culpa? O que nós, parlamentares, estamos fazendo para que essa caixa de ressonância chegue até a população e a população tenha que se mobilizar para falar, olha, eu sou contra PEC da blindagem, que eu nem chamo de PEC da blindagem, eu chamo de PEC da impunidade e PEC de estímulo à criminalidade. A regra é clara, quem nada deve, nada teme. Se eu praticar qualquer ato ilícito, eu tenho que responder como qualquer outra pessoa, uma responsabilidade penal, civil ou administrativa, porque eu não sou melhor do que ninguém. Essa é uma determinação constitucional. Quando se volta a falar na imunidade parlamentar com relação à opinião, palavras e votos, isso já está na Constituição Federal. Agora, nós sempre temos que ter como premissa de que a imunidade parlamentar, ela não pode ser utilizada como escudo protetivo para a prática de crime. Olha, a PEC ainda vai além. Ela proíbe a expedição de medida cautelar probatória. Quer dizer, não pode ser fazer uma interceptação telefônica, não pode ser feita uma quebra de sigilo bancário ou fiscal, a certeza da impunidade. Eu fiz um resgate aqui, senador Jaime Campos, de 81 até 2001, Cajuru, quando o voto era secreto, de 151 pedidos de autorização, apenas 2 foram autorizados. Quer dizer, já é difícil você condenar um político por corrupção. Quando condena, coloca em prisão domiciliar. Quando condena, coloca em prisão domiciliar. E os pobres estão morrendo e dormitando nos presídios. Olha, por que nós não aprovamos aqui o fim dos penduricalhos, os fins dos subsalários, o fim da escala 6x1? Mas não, nós vamos nos debruçar sobre aquele comportamento na surdina, camuflada, sorrateira, aviltante, cruel, que é um assinte com a população brasileira. Eu acho que é um assinte com aquele trabalhador, aquela professora, aquele guarda municipal. Eu, pelo menos, percorri o meu estado do Espírito Santo com a cabeça erguida, na certeza de que essa PEC jamais teria a minha digital. Porque, para mim, é muito caro a premissa constitucional, que no artigo 5º está expressamente escrito, desde o dia 5 de outubro de 88, que todos somos iguais perante a lei. Independente da raça, da cor, etnia, religião, origem, orientação sexual, ou pessoa com deficiência, ou cargos públicos. Eu não me sinto melhor do que ninguém. E eu tenho que ter responsabilidade, porque o meu pai, motorista de ônibus, a minha mãe semi-alfabetizada, sempre me deu aqueles princípios que passam pela ética. Porque não tem nenhum ordenamento jurídico que se sobrepõe a qualquer norma jurídica, se não for em cima de um comportamento ético e moral. Então eu faço aqui um apelo para concluir, que nós voltamos por aclamação e que não tem a possibilidade de ter recurso para o plenário dessa casa. Muito obrigado. Como vocês viram aí, pessoal, discurso avassalador, respondendo, né, pessoal, ao clamor das ruas. O Contarato foi muito bem na fala dele aí e eu espero que aconteça da forma que ele pediu ali, que seja derrubado por unanimidade na CCJ e o Senado mostra que não está a favor da bandidagem, assim como esteve o Congresso Nacional ao aprovar essa PEC vergonhosa que levou multidões às ruas contra os políticos, contra o Congresso inimigo do povo. Deixe sua opinião aqui abaixo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever e compartilhar. Logo mais eu volto com mais notícias, pessoal. Um abraço a todos e até mais.